passagem que Deus diz aqui, ó, vem que é para nós, ó. Preste atenção, Deus dizendo isso com você. Ó, no versículo 1, presta atenção. Deus, ó, dizendo isso com você. Havia um homem na terra de Deus, cujo nome era Jó. Quer dizer, coloca o nome de Jó. E era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava do mal. E nasceu 7 filhas, 3 filhos, que era o seu gado, 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimo rico no seu serviço, de maneira que homem era maior do que todos os do Oriente. E os seus filhos faziam banquete na casa de cada dia. Presta bem atenção. Homem reto e sincero. Quando Deus olha para a terra e encontra um servo dele, ele diz: está vendo, Satanás? Aquele dali, ó, está vendo aquela serva? É sincera, ela é reta. O diabo fica irado. Satanás fica irado para querer destruir. Ele vai usar o chefe, ele vai usar o professor, ele vai usar até o servente que faz serviço de verdade para querer ver você adoecer. Vamos no dia de homem, quando você vai, pega o olho, é para soltar aqui, para você soltar um 3 palavras para chegar atrasado. O diabo, ele faz de tudo para te apedrejar. Porque ele diz a Deus: está bem, Deus? Ele está sendo abençoado em seu carro, em seu apartamento, é isso? Por que Deus fala para mim, que ele não vai falar para mim? Mas não quero para Deus. É nessa hora que acontece algum problema, porque a permissão de Deus para não acontecer o pior. Deus, eu vou até fazer o que acontecer aqui. Eu que não estou lá, para lá na frente, eu dei um acidente pior, o meu servo morreu, eu fui capaz. Deus, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, a maneira do diabo. Aí acontece o nosso negócio aqui, para lá na frente você não quebrar a cara. E diz: está vendo, Satanás? Ele é meu servo. A esposa chega e ainda diz: amaldiçoa esse dia de morrer. Tudo no bonzinho na festa, e quando o Jó estava lá, Deus, que a gente tem, Jó. Deus, quando o Jó estava nesse perdeu tudo, começou a passar fome. Aí começou a falar contra Deus. Quando chamou Deus, ele disse: sempre que ele chamou de povo. Sabe o que Deus fez com Jó? Ele tinha quantos mil camelos? 7.000, né? É 7.000 camelos? Deus, tudo isso acabou. O diabo tomou em tudo de Deus, mas Deus depois abençoou Jó 2 vezes mais. Se ele tinha 7, pegou 14 filhas. 7 filhas, Deus deu 14. Teve a filha dele, Janine, que é a menina mais bonita do mundo. E Deus colocou. Se lê toda a história de Jó. Mas Jó não negou Deus de maneira nenhuma. Jó começou a raspar as coçadinhas no corpo dele, que estava cheio de lepra. Pegou um taco, alguma coisa, e começou a raspar. Cheio de lepra. Com fome. Ele amaldiçoou o seu dia. Maldito dia que eu vim para essa terra. Era para ter fechado o máquina, minha mãe perguntou. Deus, o Senhor não está cuidando de mim. Quer dizer, a única coisa que ele falou: Deus não está cuidando de mim. Porque está acabando o fundo do povo. E 3 amigos chegou, se sentou junto dele e começou a rasgar a versa que rasgou o coração, e ficou lá também 7 dias naquela terra, sem comer, sem nada, naquela poeira. Fui ajudar o Jó em oração.
Quer dizer, você está passando, você passou o que já passou? Passou? Não. E por que quando dá uma pedrinha começa? A gente não pode. A gente tem que ser sincero a Deus. A gente tem que ser fiel a Deus. Quando vai casar, você vai ser fiel a sua esposa em quê? Na doença, na fome, até que a moça fala isso? E aí tem gente como diz isso, depois de um mês, 9 anos, está fiel coisa nenhuma. Mas a gente tem que ser fiel a Deus e a Jesus. Amém? Porque senão a gente vai pagar um preço muito alto. Olha o que Deus fala. Presta bem atenção. Jovem, se eu for sincero a Deus. Se você não for sincero, você não consegue vencer. Presta bem atenção. Isaías, capítulo 29. Isaías 29, capítulo 29. Presta bem atenção. Isaías 29, 13. Para você ver do jeito que Jó venceu o diabo, foi fiel a Deus e Deus mudou a vida de Jó. Deus também quer mudar a nossa vida. Amém? Deus quer mudar a nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e é fiel. Porque se você sofrer nessa terra e depois de morrer, vai ver o que é o sofrimento dessas pessoas. Olha o que fala. Olha o que fala. 13, 29 e 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seu lado, me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de ouro, que maquinamente aprendeu. Continuarias a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, a obra maravilhosa é o protesto, de maneira que a sabedoria do seu sábio perecerá, prudência dos seus prudentes se colherá. Deus está dizendo, ó, esse povo, ele vem atrás de mim para pedir alguma coisa. E a gente tem que pedir a Deus a salvação. Temos que pedir a Deus a inteligência, mas não ir por sabedoria de homem. Porque a religião, a minha religião é certa. Certa é Jesus. Não existe religião nesse mundo certo. Porque Deus não deixou religião. Ele deixou a doutrina dele. E tem homem que quer ser tão sábio, eu faço isso, acontece, você não faz nada. Se o Espírito Santo não estiver com você, ele não faz nada. A gente então é curado, mas ele não é o pastor, é pela misericórdia de Deus. O leproso é curado, é pela misericórdia de Deus. Porque ó, Deus me usou para curar o leproso, Deus me usou para o paralítico andar, Deus me usou para a pessoa que estava morrendo no hospital, várias coisas Deus me usou. Mas só em nome de Deus, toda a glória e toda a honra é do Senhor Jesus. Mas tem gente, amém? Pai da turma, eu ouvi, filho, se o Espírito Santo não estiver dentro da gente, não são nada. Tem gente que pensa que é peito de pão. Viu, meu filho? O Espírito Santo pela misericórdia. É isso que a gente tem que saber, que a gente não é nada sem o nosso mestre. E tem gente que quer ser tão sábio, eu sei de tudo, eu curo, eu faço isso, a minha igreja é mais certa. Mentiroso. Eu digo mentiroso, é mesmo, porque certo é Jesus. Certo é o nosso Deus, que ele nunca errou, nunca pecou. A igreja, quando o homem faz, ele pensar que é o tempo, já está todo pronto. E se for nós somos falhos na natureza.
Porque se você olhar para alguém e dizer, poxa, aquela fulana ali é chata, você já está pecando. Então você não é perfeito. Perfeito é o Senhor Jesus. Amém? Perfeito é Jesus. E Jesus nos colocou aqui para ensinar como é que a gente chega no reino dele. E ele diz, filho, vinde a mim todos que estão cansados. Se você não quer sofrer em outra vida, então não venha buscar Jesus como diz essa palavra. Visto que o meu povo se aproxima de mim com a sua boca e com o seu lábio. Me honra, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, quantas pessoas estão dizendo, aleluia, glória a Deus, eu te amo, Senhor. Quando sai dali, vai fazer o que você quer. Ama nada, só da boca, porque o coração está longe. A pessoa que ama a Deus, primeiro ela tem que se amar. Amém? Não vai destruir o seu corpo com cachaça, álcool, corrupção. Não vai destruir o seu corpo, não vai destruir a sua família de maneira nenhuma. O povo de Deus tem que ser o quê? Separado. Isso não, porque depois vai sofrer. Vai sofrer. A pessoa que não precisa é o inferno, ali não é inferno, ali é o começo. Porque a pessoa vê coisa e não vive nessa festa, tá vendo? Agora no inferno é que vai ver, é que é sofrimento.